denúncia contra Senaqueribe, capítulo 36. Nosso texto se encontra no capítulo todo, 36 do 1 até o 22. Então, Isaías, capítulo 36, versículos 1 ao 22. Agora, por um momento, tirando um pouco os olhos do futuro, né, das coisas que ainda vão acontecer, e nós vamos ver um pouquinho de história do que já aconteceu na época aqui da invasão da Síria no Reino do Sul, pensando aqui que eles já haviam tomado o Reino do Norte, já haviam tomado grande parte do Reino do Sul. No entanto, Jerusalém ainda não. Então vamos começar aí, capítulo 36, versículo 1, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as nações fortificadas de Judá e as tomou. Então, se os irmãos viram aí e prestaram bem atenção, aqui conta a história do rei da Assíria enviando Rabsaque, que é um mensageiro, para poder avisar Ezequias sobre a tomada da terra de Jerusalém. Tá? Então, vamos lá do começo, versículo 1. Os capítulos do 36 até o capítulo 39, nós temos uma narrativa dos acontecimentos dramáticos da época de 701 a.C. Tá? Então, quando o arrogante Assíria tentou conquistar Judá, os trechos de 2 Reis, capítulo 18 e 19, e 2 Crônicas 32, do 1 até o 23, apresentam os relatos paralelos. Então, aqui em Isaías, nós temos o ponto de vista do profeta Isaías, da forma com que ele viu e recebeu essas notícias, e 2 Crônicas também, e 2 Reis também, é a mesma história, a mesma época, só que de outros autores diferentes. Então, cada um que você for ver, você vai ver que eles contam relatos paralelos, contam histórias de outro ponto de vista, de outras pessoas vendo o que estava acontecendo naquela época. Tá? Mas é a mesma narrativa. Então, no versículo 1, olha que a gente vê aqui, né? No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Judá, né, pensando aqui como um reino de Judá no sul, ele já tinha tomado tudo que era cidade fortificada, tudo que era cidade resistente com exército, só que ele ainda não tinha tomado a central, Jerusalém. Tá? Ele também havia tomado Israel anteriormente, só que aqui não fala. Mais para frente nós vamos ver. Aí o versículo 2, ele já começa falando, ó. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com grande exército. Então eles foram com uma montada lá e pararam na frente de Jerusalém, e ele foi lá falar pessoalmente com o rei. Parou ele na extremidade do aqueduto do superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aqui está a localização de onde ele parou. Saíram a encontrar-se com Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, o rei não foi falar pessoalmente com ele, mas foram o mordomo, né, Joá, o Ilquias, Eliaquim e Joá. Foram falar com ele, fala os parentescos, né? Então, o versículo 2, literalmente o nome Rabsaque significa servidor-chefe divino. Essa é a tradução do nome Rabsaque, mas indica um alto oficial, uma espécie de embaixador. Então ele era um transmissor da mensagem, né? É um tipo de embaixador que ele foi até a terra para poder fazer a parte diplomática antes de um ataque, antes de qualquer coisa, se houvesse uma redenção. Então, no caso, ele foi enviado antes do ataque. Laquis, esse lugar onde ele foi enviado, é cerca de 48 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, a área onde encontraram as tropas, a área onde se encontraram as tropas de Senaqueribe. Tá? Eles ficaram lá, e aí 48 quilômetros, o embaixador, né, Rabsaque, foi lá falar com o rei antes de qualquer coisa. Pode passar?
Do 3 até o 6, como eu já li do 3 aqui, né, o 4 fala: Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei. Olha a forma com que ele trata o rei Senaqueribe, o sumo rei, né, o rei que está acima dos outros reis, rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas, né? O estribo, né, é algo feito para apoiar. Quem conhece montaria sabe o que é um estribo de cavalo, né? O estribo de cavalo é aquela alça que fica embaixo, né, bem na onde você vai colocar o seu pé, e você vai estribar seu pé, você vai apoiar seu pé. O estribo também na construção civil, né, ele é um quadrado ou uma forma circunférica para poder apoiar os ferros vergalhões maiores, né, qual você amarra ele, então ele serve para apoiar. Esse nome estribo significa apoiar. Então ele pergunta para ele: que confiança é essa em que te apoias ou que te estribas, né? Bem posso dizer-te que teu conselho e teu poder para a guerra não passam de vãs palavras. Então ele fala que ele não tem poder nenhum de guerra, que ele não ia conseguir deter a Senaqueribe, tanto que Senaqueribe já tinha tomado os reinos anteriormente, né? Quase todo o reino do sul e o reino do norte. Vãs palavras, em que pois agora confias para que te rebeles contra mim? Então, quem que ele poderia confiar para ele poder rebelar contra o rei da Síria? Tá, eles tinham uma aliança com o rei da Síria, não era para ter sido feito. Eles fizeram também uma aliança com o Egito, que Deus também falou que não era para fazer. E agora veio a penalidade, que o próprio Deus enviou a Síria para poder castigar eles. E aí ele continuou falando a respeito do Egito: confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, né? Olha o jeito que ele retrata o Egito: algo sem valor, algo fraco, bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e traspassará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Então ele fala assim que eles não tinham força para poder deter o exército da Síria, né? Que se entrasse por ele, simplesmente ia traspassar, e o rei não ia segurar bronca nenhuma que acontecesse com o seu aliado. Então Rabsaque trouxe ao Ezequias uma mensagem de Senaqueribe nestes versículos. E sobre o Egito, o profeta Isaías já havia advertido anteriormente, repetidamente, não foi uma vez só, que ele não seria de ajuda alguma. Então não ia adiantar nada fazer a aliança com o Egito, tanto é que isso provocou a Senaqueribe, provocou a Síria a invadir eles, porque ele fazendo aliança com o Egito e a Síria não tendo boa trela com o Egito, aconteceu que ao pagar impostos, ao pagar tributos para o Egito, né, vamos falar assim, provocou a Síria, e dessa forma a Síria se sentiu ofendida e foi lá atacar o Egito, atacou Israel e atacou Judá. O 7. Mas se me dizes, olha só agora para onde que o Senaqueribe vai. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante a este altar adorareis? Olha lá onde que ele vai atacar. Esses altos eram lugares onde eles adoravam a Deus em pontos que não eram Jerusalém. Então era um monte, eles erguiam um altar e iam lá adorar. No entanto, por que Ezequias derrubou esses altos, né? Esses altos também estavam muito acompanhados de postes ídolos, de idolatria, porque o rei anterior, o rei, né, que ergueu esses altares, estava fazendo idolatria no meio do povo, né? Se não me engano, o rei Oséias. Então, dessa forma, ele derrubou os lugares de adoração à idolatria e esses altos, porque a Deus só se adorava em Jerusalém, né? Só se adorava em Jerusalém, e o povo lá do norte estava adorando em Samaria. Mas em Judá, ele derrubou esses altos para o povo ir na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém, adorar a Deus. Então ele fez isso. Aí o que acontece? O Senaqueribe ficou sabendo que ele tinha derrubado esses altos. Aí ele falou assim: então ele não tem mais confiança no Deus deles, porque se ele derrubou até o próprio altar de adorar o seu Deus, quer dizer que ele não confia mais no seu Deus. Então ele fala: se nós confiamos em nosso Deus, então por que você derrubou os seus altares? Se vocês confiam no seu Deus, se
Só que ele não tinha essa noção de que eles adoravam a Deus em Jerusalém, não era para adorar em outro lugar, né? Deus nunca pediu para eles fazer esses altares. Não. Esses altares eram condenados por Deus. Era para adorar só em Jerusalém. Mesmo que eles fossem lá adorar a Deus, mas estavam adorando junto com o outro Deus. Ah, é uma bagunça. Então é por isso que eles viram. É uma bagunça. Então ele achou que dessa forma eles não adoravam mais a Deus, então não confiavam mais em Deus, não tinha força do exército, não tinha apoio do Egito. Falou assim: como vocês vão se defender de mim? Né? É o que Senaqueribe fala. Então, o comandante imaginou que pelo fato de haver removido os altos, Ezequias não confiava mais em Deus, e que na opinião do comandante não deveria ser adorado apenas um altar em Jerusalém. Então ele achava que eles não deviam adorar a Deus só em Jerusalém, ele achava que devia adorar a Deus em vários lugares. Ele pensava assim, né? Senaqueribe. E aí o versículo próximo, versículo 8 até o 10, aí Senaqueribe faz uma proposta indecente. Vamos lá. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, aí é o Rabsaqué falando para ele, né? Empenha-te com o meu senhor, rei da Síria. Empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Então, se você tiver aí 2.000 cavaleiros, eu vou te dar 2.000 cavalos e você vai montar nos meus cavalos. Olha só a proposta que ele vai fazendo para ele. Já começa com uma arrogância e com uma ironia muito grande, né? Ah, eu acho que você nem tem, mas eu vou te dar 2.000 cavalos. Se você tiver, você monta os meus 2.000 cavalos. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, olha só, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Então ele fala assim: se o seu exército, né? Seu exército, o exército do Egito, tudo junto aí, não consegue afugentar um dos menores dos meus capitães, um dos menores, vocês não conseguem dar conta, né? Por que você vai confiar no Egito? Por causa dos seus carros e cavaleiros? Porque o Egito era conhecido por ter muitos carros e muitos cavalos, né? Bonitos, fortes para a guerra. Então era um lugar onde se criavam as melhores éguas, os melhores cavalos. E ele fala assim: você não dá conta nem dos menores do meu, você acha que o Egito vai dar conta só por causa da cavalaria grande que ele tem? Não. Então ele fala: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois se o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói. Então olha lá o que ele continua falando, né? Então a proposta oferecida por Senaqueribe já com um tom de ironia grande, os versículos 8 e 9, querendo tomar a direção de Judá e fazer dela um país a seu serviço. Então ele estava fazendo uma proposta de que ele tomaria a terra e ele seria uma colônia deles, vamos falar assim. Na verdade ele estava intimidando eles, né? Ele foi lá para intimidar, para eles se entregar, sem invasão, sem briga, sem baixa, nenhum nada, porque ele não queria também entrar na guerra de qualquer jeito, porque ele ia morrer muita gente deles também, né? Ah, sim, né? O certo Israel ia entregar de bandeira. Capaz, né? Então ele foi lá para intimidar, eu vou assustar eles. Eles vão se entregar antes de guerrear. Exatamente. É o que está acontecendo agora, lá na Rússia e na Ucrânia. É isso. Se não tivesse outros países intimidando a Rússia, Já tinha tomado a Ucrânia. Lá, Já tinha tomado a Ucrânia. Já tinha massacrado A Ucrânia não tem como se defender de um país que porque é a Rússia, ela tem 10 vezes mais poder do que a Ucrânia. Desde sempre, né? Mas por quê? Porque os Estados Unidos estão apoiando, a Inglaterra apoia, a Alemanha apoia, a França apoia, todos os países estão apoiando a Ucrânia. Então é por isso que a Rússia não vai, é a mesma coisa. Aí no meio da conversa que Eliaquim e Sebna e Joá tiveram com Rabsaqué, aconteceu isso aqui, ó. Olha lá para o versículo 11. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos que fales em aramaico aos teus servos, né? Falando com eles, fala conosco em aramaico. Por quê? Porque o entendemos, tá? Eles entendiam o aramaico. Só que tinha um detalhe: e não fale em judaico, porque Rabsaqué estava falando em judaico com eles. Ele não estava falando em aramaico. Aramaico é uma língua internacional, é que nem se estivesse falando inglês hoje com o povo, entendeu? Então ele fala para ele: ó, não fala em inglês conosco, não fala no nosso idioma, não fala em português conosco, porque tem um probleminha aqui. Fala inglês com nós, que a gente entende inglês, mas o português todo mundo entende, todo mundo está aqui. Olha o que está acontecendo.
fale em aramaico com os teus servos, porque o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está nos muros. Então tinha gente ali perto ouvindo o que estava acontecendo. Ia ser meio vergonhoso para o povo lá em Jerusalém. Então não fala conosco em judaico, não, porque o povo todo vai entender o que vocês estão falando, o que você está falando, né? Falando para Rabzaquel, embaixador. Mas fala em aramaico, porque só nós aqui conversa, entendeu? Ninguém precisa ficar sabendo o que a gente está falando. Então, o aramaico estava se tornando uma língua internacional da época, embora os judeus em geral ainda não entendessem esse idioma, tá? Os judeus no geral não entendiam o aramaico, falavam só judaico. Então, alguns dos resultados terríveis da escassez de alimentos é o que nós vemos aqui no versículo 12, olha. Então, continuando aqui. Aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabzaquel lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer essas palavras a ti somente, a teu senhor? Ou seja, só para vocês e para Ezequias que é para eu falar essas palavras? Não. E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Por quê? Porque aquilo lá estava tendo uma escassez de alimento muito grande lá. Eles estavam com problemas ali de negociação agora, né? Não estavam negociando mais alimentos, era uma época de seca, e aí o negócio estava pegando, eles estavam comendo até excremento e bebendo urina, por causa da falta de alimentos. E aí ele fala: agora vocês vão comer urina, comer excremento e beber urina junto. Vocês vão ouvir tudo que tiver que ouvir, todo mundo vai ouvir, não é só para vocês ouvir não, vai todo mundo ouvir. Era o que Rabzaquel estava falando para ele, entendeu? Então, olha só, agora, pode passar aí. Pode passar aí. Versículo 13. Então Rabzaquel se pôs em pé, agora ele fala alto, e clamou em alta voz. Até agora ele estava falando baixo, agora ele vai gritar, para todo mundo ouvir. Ele falou em alta voz em judaico, né? É mesmo que eu chegar no Brasil e falar em português em alta voz. Estava falando, né? Fala inglês conosco aqui. Não. Agora eu vou falar em português e vou falar bem alto, né? Então disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Deixa eu ver também. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, falando para o povo agora, está falando para o povo, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, nem Ezequias vos faça confiar em Deus, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Cadê? E essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, ele fala para o povo agora: ó, não deixa Ezequias enganar vocês não. Rei da Síria vai tomar isso aqui. E nem pensa que Deus também vai proteger essa cidade para que ela não seja tomada. Olha só. Pode passar? Aí, continuando, ele faz uma proposta cara para o povo. Agora ele faz a proposta para o povo, o Rabzaquel: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Ou seja, vocês vão ter o que é seu. Simplesmente é isso aí que ele fala. Vocês vão ter o que é seu, vocês não vão perder nada que vocês têm aí. Vocês vão poder plantar, vocês vão poder comer, vocês vão poder beber água, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vós. Então ele fala: olha, eu também vou levar vocês daí, porque vocês estão passando escassez na terra de Israel, nós sabemos disso, na terra de Judá. Então eu vou levar para vocês uma terra como a vós, terra de cereal, de vinho e de pão e de vinhas. Então ele queria fazer colônia do povo, ele não queria destruir a Jerusalém, ele queria fazer colônia, tá? Só que tem um preço, né? Os judeus receberiam a promessa de uma terra melhor, mas o tremendo preço da sua liberdade. Então eles iam ser colônias, iam ser escravos, eles iam estar a serviço do rei da Síria nesse preço. Pode passar? Passou? 18 ao 20. Não me engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Ele de novo fala isso. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra do rei da Síria? Então ele fala: nenhum dos deuses que foram invadidos, né, nenhuma das terras que foram invadidas, seus deuses puderam livrar
a Síria, né? Puderam livrá-los da Síria. E por que vocês vão ser livres da invasão do rei da Síria? Versículo 19: onde estão os deuses de Ramate, Arpate? Onde estão os deuses de Sefarvaim, que é na terra de Israel, né, do reino do norte? Livraram eles a Samaria, capital do reino do norte, né, fica em Efraim, das minhas mãos? Quais são entre todos os deuses destes países os que livraram sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Então ele fala uma pergunta para eles: olha, se nenhum livrou até agora, por que Deus vai livrar vocês de mim? Né? É isso que é a pergunta que ele faz para eles. Uma proposta, né, bem interessante aqui, porque depois nós vamos ver o capítulo 37. O povo de Israel estava tão desobediente, né, fazendo tanta coisa errada, que Deus parou de defender eles. Então, porque se eles fossem um povo obediente, nada disso aconteceria. Né? Eles estavam sempre protegidos pelo Senhor, mas a despesa foi tão grande que nem o próprio povo de Israel acreditava mais em Deus. Eles não tinham crença mais, por quê? Porque os pais deles, os governantes, desobedeceram a Deus de uma tal forma que perdeu a credibilidade. Agora o rei da Síria vem e ameaça eles ainda contra o próprio Deus, né? Fala, se vocês acham que o seu Deus vai defender vocês, de forma alguma ele vai, nem os outros deuses puderam defender as suas nações. Como que esse Deus vai defender vocês? Né? Se Ezequias já tirou os altares, se Ezequias já fez isso, Ezequias não acredita mais, mas Ezequias acreditava em Deus. O problema é como vem vindo, né, a situação até chegar ali. Sim, não foi. Ezequias tentou consertar aquilo que já estava estragado, né? Ele pegou um reino falido, vamos falar assim. Versículos 21 e. Senaqueribe põe medo dos judeus, dizendo que Israel já havia sido tomada, e nem os seus deuses, que deles os conseguiriam livrar. Por que os de vocês conseguiriam? Pode passar? Versículos 21 e 22. Alguém abre para mim lá em 2 Reis 18, 36. Versículo 21 e 22 diz assim: eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhes respondereis. Então o rei Ezequias já havia premeditado que Rabsaque falaria com o povo, e ele fala para o povo: vocês não falem nada, deixem esse assunto comigo. Então eles não falaram nada para Rabsaque a respeito da proposta. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes e vieram a ter com Ezequias e referiram-lhe as palavras de Rabsaque. Então, com muito temor, muito medo, vieram em sinal de luto, em sinal de tristeza, rasgaram suas roupas e vieram falar com o rei Ezequias, se cagando de medo por causa da situação que estava o povo de Israel, o povo de Judá. Então, apesar de certamente estarem assustados, os judeus não lhes responderam palavra, conforme o rei Ezequias havia ordenado. Alguém lê lá, para a gente encerrar? Quem está aberto aí, pode ler. Porém, calou-se o povo e não lhe responderam uma só palavra, porque mandando o rei, havia dizendo: não se responderá. Então, meus irmãos, essa aí é a ameaça do rei da Síria, né? Essa é a aula de hoje. A semana que vem nós vamos ver esse acontecimento aí, como que foi que Deus lidou com essa situação. Porque a gente sabe que Jerusalém não teria condições de se defender da Síria, de fato, não teria. Mas Deus tomou providência contra a Síria, e se der tempo nós veremos tudo na semana que vem. Se não der, esse texto de capítulo 37 será dividido em duas partes, que é um pouquinho mais longo, tá? Mas fica aí para a próxima semana agora, aí a gente com a pulga atrás da orelha para poder entender o que aconteceu. Amém, irmãos?